Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou o Fê e quero trazer para você uma palavra sobre provisão, como o Senhor cuida da sua casa. O livro de 2 Reis, ele conta a história, no capítulo 4, de uma viúva que ela chegou para Eliseu e falou assim para ele, mestre, Senhor, o meu marido, que era o teu servo, ele morreu. E agora os credores estão na minha casa e eu não tenho o que fazer, eles vão levar meus filhos para pagar essa dívida. E Eliseu, ele vira para essa mulher, para essa viúva, e pergunta para ela assim, poxa, o que você tem na sua casa? E a mulher responde para ele assim, mestre, é só uma botija com um pouquinho de azeite. E Eliseu vira para ela e fala assim, vai para sua casa, pede para os seus vizinhos botijas, potes, né? Mas não pede poucos não, peça bastante. Feche a porta da sua casa ali de novo e a partir do momento que Eliseu dá essa direção para a viúva, ela obedece, vai para sua casa, os filhos pegam as botijas, eles se fecham e à medida que a mulher ela vai derramando aquele pouco de azeite que tinha naquela botija, ela enche o primeiro pote, ela enche o segundo pote, o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º pote e chega uma hora que ela pede para um dos seus filhos, fala, escuta, me traz mais um pote. E ele fala para ela, mas mãe, acabaram-se os potes. E nesse momento, o azeite também acabou. E depois que ela encheu aquela quantidade enorme de potes de azeite, ela volta para o profeta e fala, olha, tudo o que aconteceu. E Eliseu vira para ela e fala, tá certo, agora você vai, você vende esse azeite, você paga as suas contas e vive do restante. Olha como uma situação que era de decreto assim, de final, de juiz bater o martelo e falar, acabou. O Senhor ele transformou em vida. E quando o Senhor ele traz vida para nossas casas, não é vida para sair se rastejando ou vida para sobreviver apenas. O Senhor ele tem vida e vida em abundância para as nossas casas. Primeira parte do versículo, a viúva chegou para Eliseu e falou assim, mestre, o meu marido, o teu servo, morreu. Eu já começo aqui a entender que para viver sob a provisão de Deus, nós não podemos estar parados ou ali, vamos colocar assim, apenas esquentar o banco, a cadeira da igreja. Ser um servo de Eliseu significa que o marido daquela mulher, ele estava trabalhando, ele estava ativo na igreja. E esse foi o primeiro passo, para mesmo após a morte dele, o Senhor continuar cuidando da casa dele. Outro ponto é que a hora que a mulher fala que os credores vieram e já iam levar seus filhos como escravos, naquela época a gente sabe que os dias, as dívidas eram pagas com dias de trabalho. A gente vê lá em Levítico sobre isso, fala sobre a dracma, sobre os valores, sobre quanto custava um dia de trabalho. E para a mulher, como naquela época não se trabalhava, a chance de sustento eram seus filhos. Só que ela já tinha perdido o marido, que era a principal fonte de renda, agora os seus filhos, que seriam a fonte secundária, iam ser tiradas. Para aquela mulher, ela seria o fim. Ali a história dela ia acabar. Só que ela sabia o Senhor que a família dela servia. E ela não aceitou. E é isso que eu quero começar te falando. Não aceite uma palavra de morte, uma derrota, uma doença, ou seja, sua condição financeira. O Senhor, Ele começou a mudar a história daquela família e Ele vai também começar a transformar a história da sua casa.
A mulher então, ela conversa com o profeta e o profeta pergunta para ela: escuta, o que você tem? E ela fala: ah, Senhor, é apenas um pouquinho só de azeite. E às vezes a gente pode pensar que o pouquinho, o que a gente tem, é o meu salarinho, é a minha casinha, é pouco, sabe? Mas o Senhor, Ele é muito bom em matemática. E a única coisa que o Senhor não faz é multiplicar as coisas do zero, porque zero vezes qualquer coisa vai zerar. Mas eu quero te falar que a matemática do Senhor, ela é surpreendente. E o mesmo seu pouquinho, o que você pode achar que é pouquinho, o Senhor, Ele vai transformar em fartura. Ele vai trazer prosperidade para a sua casa. A mulher, ela obedeceu o profeta e ela foi para a casa dela e foi pegando ali os seus potes, as suas vasilhas. Outra coisa que eu aprendo, nós precisamos ter um bom relacionamento com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos vizinhos, no meio onde nós estivermos. Porque se aquela mulher não fosse uma boa pessoa, como cidadã mesmo, aonde ela está morando, os vizinhos não tinham obrigação nenhuma de emprestar as suas vasilhas, os seus potes, não precisava disso. Mas eles se compadeceram daquela situação, eles tinham ali um carinho por aquela família. Cuide também das suas relações ali pessoais, cuide dos seus amigos, faça a sua manutenção de amizade, crie laços. O Senhor, Ele pode usar ali os nossos amigos, os nossos familiares, para também trazer bênção para as nossas vidas. E ali quando os filhos chegaram, trouxeram as botijas, ela fechou a porta, porque às vezes os milagres, eles não são escancarados, eles não estão estampados nos outdoors. Os milagres, eles acontecem dentro de casa, dentro de nós. E aquele azeite começou a ser derramado e aquelas botijas vazias começaram a ser cheias. O milagre, ele vai começar dentro de casa, dentro de nós, para depois ele ser externalizado ali, para depois ele ir para fora. E aí sim as pessoas vão começar a ver. E quando acabaram-se as botijas, acabou o azeite. Ou seja, o Senhor, Ele não vai desperdiçar nada. A bênção do Senhor, ela é sobre medida, ela vai além do que nós podemos imaginar, do que chegou ao nosso coração, mas ela não é desperdiçada. E ali depois, quando ela já viveu o milagre, ali da multiplicação do azeite, e ali eu quero te falar uma curiosidade agora. Você sabia que o azeite mais caro do mundo é numa garrafinha de 500 ml dele, dessas que a gente compra no mercado? Ele vai custar aí mais ou menos 1.400 euros. Na cotação de hoje deve dar assim os seus 8, 9 mil reais. Uma garrafinha de 500 ml de azeite. Nosso mesmo, de esmagar a azeitona ali e tudo mais. Como você acha que era a qualidade do azeite que o próprio Senhor preparou? E ali, quando o profeta fala para ela: agora você vende, paga suas dívidas e vive do restante. Ele afirmou o que eu te falei no começo. O Senhor, Ele transforma as nossas histórias de uma maneira que a gente nem conseguia imaginar ainda. O começo da história dessa viúva, dessa família, pode ser da sua família também, da sua casa. Era uma história de derrota. Mas quando o Senhor entrou em cena e ela buscou quem realmente podia resolver a situação, o Senhor começou a transformar. Não foi de uma hora para outra. Ela teve que buscar as vasilhas, ela teve que começar a deitar o azeite sobre as vasilhas vazias. Não é de uma hora para outra. E como no final da história, o Senhor fez com que ela pagasse as suas dívidas e fosse viver do restante. A história daquela mulher que poderia ter um ponto final, ela só teve uma vírgula. A história que o Senhor tem para a sua casa, para a sua família, não é uma história de ponto final. O Senhor, Ele entra com providência na sua casa. Ele transforma a sua história. E o restante dos seus dias
é muito melhor, vai muito além do que você poderia ter imaginado até aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e tenha esperança no Senhor, porque aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu e aquilo que nem chegou ao seu coração ainda, é aquilo que o Senhor tem preparado para a sua casa, para a sua família. Deus te abençoe. Até a próxima.